Este é mais um dia que o Senhor nos concede para que possamos, por meio dele, abençoar e ser abençoados. Iniciando a nossa jornada de mais um dia, eu quero desejar a todos a paz do Senhor e queremos orar ao Senhor nosso Deus nesse instante. Altíssimo Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra, na tua presença, Senhor, estamos aqui os teus servos, tuas servas, para buscar a tua direção divina para as nossas vidas, para o nosso dia. Queremos suplicar ao Senhor que o Senhor nos conduza, ó Deus, que o Senhor conduza os nossos pensamentos, nos dê sabedoria para que possamos decidir, que as nossas decisões sejam assertivas, ó Deus, para que nós tenhamos os nossos passos seguros, firmados na rocha, que nós possamos e ter a tua presença constante em nossas vidas, nos livrando de todos os perigos, nos livrando de todo mal, acrescentando a nossa fé e fazendo que no final da nossa jornada nós tenhamos um dia vitorioso. Nós cremos, ó Deus, na tua direção, nos teus ensinamentos, porque a tua palavra diz que o Senhor vela pelos seus, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor nos conduz pelos pastos verdejantes, pelas águas tranquilas. Que o Senhor assim nos ensine, que o Senhor assim nos oriente. Obrigado por mais uma noite que passou, por mais um dia que começa, que nós possamos logo de manhã já ser fortalecidos com a tua presença, com a tua palavra, que nós tenhamos todos os nossos corações cheios da tua paz. Obrigado por tudo, dirige as nossas vidas, suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E eu quero deixar para os irmãos alguns versículos da palavra do Senhor. Palavra do Senhor, Salmo 126 e no Salmo 128 também está escrito assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, feliz será e tudo te irá bem. Aquele que semeia a boa semente, com certeza colherás bons frutos. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Que o Senhor assim nos ensine a plantar e nos ensine a colher. Que nós possamos também semear o amor, que nós possamos também semear a palavra de Deus, para que possamos colher frutos de amor e colher frutos da palavra do Senhor. Que Deus assim nos abençoe, que Deus abençoe todo o seu povo, os nossos passos, por onde quer que estivermos, em nome de Jesus. Amém. Anjo que houver,
Muito bom dia a todos os irmãos e as irmãs, que nesta manhã o Senhor possa estar nos dando sabedoria, o Senhor possa nos instruir na sua palavra e que nós possamos estar com o coração aberto para poder ouvir a voz do Senhor. Que nós não tenhamos pretensões que não sejam conforme aquilo que o Senhor preparou para nós e tem nos dado direção em todos os momentos e em todas as situações do nosso dia, nós possamos confiar no Senhor e buscar a sua face. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que lá em 2 Samuel, capítulo 22, estarei lendo do 1 ao 3. Fala assim: Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos, das mãos de Saul. E disse: O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Que Deus assim abençoe a sua palavra. Esse texto, meus irmãos, é um texto muito conhecido, que fala sobre o Senhor como a rocha, aquele que liberta. Este cântico, ele foi lavrado, escrito, quando Davi foi livrado de seus inimigos e de seu antecessor, o rei Saul, que muito o perseguiu em toda a sua trajetória até a morte de Saul. E diante desse livramento, o rei Davi afirma que o caminho do Senhor é perfeito e que Deus é um escudo para os que nele se refugiam, questionando retoricamente quem seria essa rocha. E ele mesmo responde: senão o Senhor. Davi entendia que Deus, que o Senhor era essa rocha que dava proteção. E é interessante que essa convicção, ela foi muito visível na vida de Davi. Desde lá no começo da narrativa, da história de Davi, naquele evento muito conhecido em sua luta contra o gigante Golias, onde Davi saiu vencedor e louvou a Deus e acreditou a Deus todo o sucesso, toda a vitória que ele teve naquele momento. E é interessante que dentre as muitas perseguições sofridas e conquistas obtidas, uma em particular ilustra bem esta afirmação da rocha. Naquele tempo, dentro do território israelita havia uma cidade fortificada, habitada por um povo que eram conhecido como Jebuseus, a cidade de Jerusalém. Antes de pertencer aos israelitas, ela era habitada pelo povo jebuseu. E é interessante que dessa cidade, ela foi bastante interessante essa conquista, e quando a gente pensa nesse cântico, ele traz essa reflexão. Jerusalém, habitada pelos jebuseus, era considerada uma cidade impenetrável. E é interessante que também até os jebuseus, nesse momento de ascensão dos israelitas, principalmente sob o comando de Davi, diziam que até os cegos e os aleijados poderiam se defender de Davi. Isso com certeza foi uma afronta que Davi deve ter guardado e colocado em prática no momento oportuno na sua vingança contra essas palavras dos jebuseus. Isso porque ela estava firmada no topo de uma rocha. No caso, essa rocha era conhecida como Monte Sião. Mas Davi marchou com seus soldados e atacou essa fortaleza
E é interessante que ele entrou por um canal d'água. Essa narrativa da conquista de Jerusalém está lá no mesmo livro de 2 Samuel, capítulo 5, nos versículos 6 e 7, que fala assim: Partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. E o versículo 8 fala assim: Davi naquele dia mandou dizer: Todo que está disposto a ferir os jebuseus suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Davi invadiu Jerusalém, cidade dos jebuseus, derrotou aquele povo que falava, que até os cegos e os aleijados poderiam se defender de Davi, e toma aquela cidade que estava sob a rocha, aquela cidade que era considerada uma fortaleza que não poderia ser conquistada. Após conquistar aquela cidade, Davi fez dela a sua morada, a sua capital, a capital do reino de Israel. Ou seja, naquela ocasião particular, o Senhor Deus guiou Davi e seus soldados em uma marcha por um caminho que levou à passagem de água. Além disso, a partir de então, ele firmou sua morada na rocha, que era considerada intransponível. Mas, meus irmãos, no entanto, nós temos que saber que Davi sabia no seu coração que aquela rocha, o Monte Sião, no qual estava edificada a cidade de Jerusalém, não fundamentava a sua segurança, a segurança do rei Davi e do povo de Israel. Mesmo quando ele estava sendo perseguido, ele depositava sua confiança em Deus. Isso é narrado nos Salmos, em todos os livros dos reis, de Samuel, a confiança que Davi tinha no Senhor. Assim, ao contrário dos jebuseus, que acreditavam nas rochas, nas pedras que o cercavam, Davi tinha seu alicerce no Senhor, a sua rocha inabalável. Deus era o seu escudo e fortaleza. Isso que está narrado lá no capítulo 22, versículo 2. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Como Davi, meus irmãos, nós também não devemos confiar em nada mais além do Senhor nosso Deus. E ainda que tenhamos dinheiro, que tenhamos saúde ou um bom trabalho, um bom emprego, Deus deve ser a nossa rocha sobre a qual construímos e fundamentamos as nossas vidas. Somente no Senhor nós estamos plenamente protegidos e guardados de todas as tribulações. Meus irmãos, no Senhor nós podemos firmar os nossos passos com segurança, pois somente o Senhor é a nossa rocha inabalável. Nós não devemos nos preocupar com as situações, com as perseguições. Nós devemos ser prudentes, nós devemos ser pessoas que amam o Senhor e que têm no Senhor a rocha e a libertação. Deus é bom, Deus tem nos protegido, Deus tem nos guardado, tem nos sustentado. E nós devemos confiar no Senhor mais esse dia que se inicia. Mais esta manhã é o Senhor que nos deu, é o Senhor que provê. E em todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor, que é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por teu grande amor. Muito obrigado por tua bondade,
Muito obrigado porque nós temos esperança em Ti. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso libertador. Oramos confiados no Teu nome. Isso tudo no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Que Deus assim nos abençoe, que o Senhor receba o nosso culto, as nossas orações e que tudo seja feito de acordo com a vontade do Senhor. Queremos desejar a todos um dia abençoado, que o Senhor te abençoe e te guarde.